Oi, vamos ler um devocional comigo? A passagem de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 14, do versículo 21 ao 31. E ela fala assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas! O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés, então, estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro com as águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas, mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Uma das afirmações mais desafiadoras do cristianismo é a certeza dada por Jesus de que enfrentaremos perseguições e tribulações em nossa caminhada cristã. E isso é muito difícil porque ninguém deseja sofrer, ser perseguido ou ser atormentado pelas dificuldades da vida. Desejamos exatamente o oposto disso. Nos preparamos para obter bênçãos, vitórias e desfrutar das boas promessas do Senhor. Porém, apesar dessa dura realidade, existe uma outra grande verdade que também está garantida na Palavra de Deus. O mesmo Senhor Jesus que falou sobre as tribulações e as aflições, também disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Através dessa presença constante do próprio Deus na vida do seu povo, nós experimentamos as intervenções milagrosas dele nas situações mais difíceis que enfrentamos. O povo de Israel viveu todas essas experiências quando foi libertado por Deus da escravidão do Egito. Após 400 anos de trabalhos forçados, castigos e privação da liberdade, Deus chamou Moisés para guiar o povo em direção à terra prometida. O Senhor havia prometido que eles alcançariam um lugar preparado por ele, uma terra frutífera e abençoada, onde estariam livres para viver em alegria na presença de Deus. Depois de Deus castigar os egípcios com 10 pragas terríveis, o povo foi libertado. Mas o caminho que seguiram os levou diretamente ao Mar Vermelho, um obstáculo imenso em sua jornada. Eles não podiam voltar, pois o exército de Faraó os estava perseguindo, disposto a destruí-los. O medo e o desespero tomaram conta e eles pensaram que seriam todos mortos. Essa história nos lembra os vários momentos da vida em que nos encontramos diante de um grande obstáculo e não conseguimos enxergar nenhuma alternativa. Somos inundados por problemas de todos os lados e a sensação que dá é que os problemas se unem para nos atingir todos de uma vez só. Inevitavelmente, o medo e o desespero também nos acompanham, mas é exatamente em momentos como esse em que a boa mão milagrosa de Deus se mostra presente de forma poderosa diante de nós.
Quando parece não haver saída, experimentamos o livramento e o refrigério que vem do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com os israelitas. Moisés clamou a Deus, apresentando o perigo em que os encontravam. E a ordem do Senhor foi para seguirem adiante. Mas como seguir adiante se o mar está à frente? O Senhor, em uma demonstração incrível de poder, fez soprar um vento durante toda a noite, e as águas do mar se dividiram ao meio. O milagre foi tão grande que uma parede de água se formou de um lado e do outro, permitindo que o povo passasse sem sequer molhar os pés. É assim que Deus age com os seus filhos. Mesmo que as tribulações sejam constantes em nossa vida, o objetivo delas não é nos destruir. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Momentos difíceis são oportunidades que Deus coloca diante de cada um de nós para fortalecer a nossa fé, demonstrar o seu poder e realizar milagres incríveis. Saber disso nos leva a enfrentar as dificuldades com o coração alegre e cheio de satisfação, sabendo que elas nos colocam aos pés de Cristo, nos levando a louvá-lo por seus grandes feitos.